Bem, caros, boa tarde, né? Com este vídeo, eu estou inaugurando uma playlist nova aqui no canal, que é uma playlist sobre bases matemáticas, né? Nessa playlist, eu pretendo colocar alguns vídeos, né? Falando de alguns assuntos envolvendo cálculo, matemática, estatística, né? Algumas funções básicas que são importantes dos cursos de graduação da área de saúde, da área de gestão e de outras áreas, né? Às vezes, algumas atividades, alguns conceitos, alguns conhecimentos têm um aprendizado um pouco mais lento, porque ou o graduando esqueceu, ou a formação dele, o que é a bagagem que ele traz, não apresentou a ele algum desses conhecimentos que ajudam e muito a que a gente caminhe, que a gente desenvolva os assuntos em sua área de vida. Tá? Então eu espero desta forma estar contribuindo para sanar a dúvida que eu, como professor de várias disciplinas que envolvem cálculos, né, acabo lidando, tendo que sempre gastar das minhas aulas, né, principalmente início de período, para relembrar vários conceitos de matemática, de cálculo, de estatística, que vão ser indispensáveis para o desenvolvimento das mais diversas atividades que eu atuo nas áreas de saúde e na área de gestão. Espero que atenda ao objetivo. Vamos lá. Bem, meus caros, o primeiro tópico que nós vamos ver nesse novo conjunto de informações contidas dentro dessas bases matemáticas será a notação científica e notação de engenharia, né? Nós vamos ver sua forma, sua empregabilidade e vamos procurar aprender, né, como trabalhar com essas notações que facilitam e muito o aprendizado de várias áreas. Vamos lá. Bem, vamos cá. Notação científica, né? O que seria a nossa notação científica? Notação científica, ela representa uma forma curta, uma forma concisa da gente representar números, né? Não raro, nas mais diversas áreas do conhecimento, nós precisamos representar números ou muito grandes ou números muito pequenos. E isso pode ser um enorme problema na hora de fazer uma operação de cálculo. Por exemplo, dependendo de sua área, você pode ter a necessidade de trabalhar com a distância entre o Sol e a Terra. E, convenhamos, errar na hora de escrever esse número não é uma coisa impossível. Ou ainda, você precisar trabalhar com a massa de um próton, num estudo de física, física aplicada, física das radiações, e trabalhar com essa quantidade enorme de zero. Ou ainda, a questão de quem trabalha com radiação ionizante, né, medir uma dose, ou ainda a atividade de uma fonte para fazer imagens de estruturas em metal. Todas essas medições, todos esses valores, todos esses números, né, estão enquadrados dentro dessa necessidade de se trabalhar com uma notação diferenciada, né? E a primeira hoje que nós vamos ver é a notação científica. A notação científica, ela tem um formato para nós utilizarmos. Ela tem esse formato aqui, ó, n vezes 10 elevado a p como potência. N assume um conjunto de valores bem definido. O valor n aqui, ó, ele é um valor compreendido de 1 até 10, não incluindo 10. O que significa isso? Significa que eu posso ter um número 9,99, mas eu não posso ter o 10 escrito aqui. Então, esse valor de n, ele pode ser o 1? Pode. Ele pode ser menor que 1? Não. Ele vai até 10? Vai. Ele pode ser o 10? Não. E o expoente p, ele pertence ao conjunto dos inteiros. Qualquer número inteiro
positivo ou negativo, pode ser representado, pode estar presente aqui nesse expoente. Então, um número, para ser escrito no formato de notação científica, ele precisa seguir esta notação com estas duas restrições. O n vale de 1, inclusive, até 10, sem incluir o 10, e o expoente p é qualquer número inteiro, positivo ou negativo. Como é que nós escrevemos um número em notação científica? Como é que nós transformamos um número escrito de uma maneira que para nós é mais natural, num formato de notação científica? Por exemplo, aqui o 450. Quando nós escrevemos um número inteiro, Quando nós escrevemos um número inteiro, nós podemos imaginar que existe uma vírgula atrás do último algarismo que foi escrito. Para a gente transformar esse número numa notação científica, nós temos que lembrar daquele formato n, que é um número que pode ser de 1 até menor que 10, e um expoente inteiro, que pode ser positivo ou negativo. E na hora dessa transformação deste formato para este formato, cabe esses dois lembretes aqui. Toda vez que você mexe na vírgula de um número, para o lado esquerdo ou para o lado direito, para transformá-lo em uma notação científica, você vai mexer no expoente de base 10, ora acrescentando, ora diminuindo esse expoente. Toda vez que você movimenta a vírgula para a esquerda, você adiciona um valor ao expoente, você soma uma unidade ao expoente. Todas as vezes que você mexe com a vírgula para a direita, você diminui uma unidade do expoente. Vírgula para a esquerda, você adiciona ao expoente. Vírgula para a direita, você diminui do expoente. Então, esse primeiro número aqui, como a gente falou no início, toda vez que eu tenho um número inteiro, eu tenho uma vírgula atrás do último algarismo que eu escrevi. Então, aqui, eu imagino uma vírgula atrás desse zero. Para eu transformar este número em notação científica, eu vou andar com essa vírgula para a esquerda. E eu, andando com essa vírgula para a esquerda, cada vez que eu desloco a vírgula, eu adiciono 1 ao expoente de base 10. Lembrando que a vírgula só pode ser deslocada até eu continuar dentro do formato da notação, dentro do formato do valor n, que diz que ele tem que ser de 1 até 10, sem incluir o 10. Então, lembrando dessa regra, eu posso mexer essa vírgula aqui duas vezes. Uma, duas. Porque se eu mexer a terceira, eu vou ter um número menor que 1, e eu não posso. Então, eu mexo com a vírgula duas vezes. Uma, duas. Se eu mexo com a vírgula duas vezes, eu adiciono 2. Duas unidades ao expoente. Então, 450 pode ser escrito como 4,5 vezes 10 ao quadrado. Aqui embaixo, eu tenho 126 milhões. Se eu quiser escrever esse valor aqui, este valor, em notação científica, eu pego a vírgula que está aqui, atrás do último número que eu coloquei e desloco a vírgula até que eu enquadre o valor de n dentro do padrão. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A vírgula para aqui atrás do 1, eu movimentei a vírgula de trás do último algarismo que eu escrevi até aqui antes do 1, eu movimentei a vírgula 8 vezes, ao expoente 8 aqui na base 10. E eu escrevo 1,26 vezes 10 elevado à oitava potência. Agora, vamos dar uma olhada neste número aqui. Eu estou representando um número menor que 1, porque a vírgula está bem aqui. E para eu transformar esse número em notação científica, colocando ele dentro do formato que nós acabamos de ver, eu tenho que levar essa vírgula até aqui, depois do 8. Quando eu faço isso, eu desloco 1, 2,
3, 4, 5. Eu desloco a vírgula 5 vezes para a direita. Quando eu desloco para a direita, eu diminuo do expoente. Então, aqui, ó, menos 5. Tá? Aqui, ó, eu tenho um número escrito, ó, 3.716,4102. Então, para eu transformar esse número em notação científica, eu tenho que pegar esta vírgula e deslocar aqui, ó, até antes do 3. Então, eu vou deslocar a vírgula 1, 2, 3. Olha aqui, ó, o expoente 3 na base 10. E a vírgula aqui, ó, antes do 3. Neste outro valor aqui, ó, novamente eu vou deslocar a vírgula para a direita. Então, ó, a vírgula está aqui, eu vou deslocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu desloquei a vírgula 10 casas para a direita, ao expoente menos 10 da base 10 aqui. E, por último, né, eu tenho esse valor aqui, 25.347,89, e quero escrevê-lo em notação científica. Então, eu tenho que deslocar essa vírgula até ela chegar aqui, ó, antes do 2. Então, eu vou deslocar 1, 2, 3, 4. Ó, 4 é o expoente. Então, ficou 2,53478,9 vezes 10 à quarta potência. Para quem está se perguntando por que aqui ficou com tantos esses números, aqui não ficou, mais adiante, né, em outro vídeo, nós vamos falar sobre arredondamento. E nós vamos ver quando e como a gente precisa arredondar, retirando alguns números ou não retirando os números, em função de como a gente faz com o nosso processo, quando a gente estudar algarismos significativos. Tá? Vamos lá. Aqui a gente vai fazer um exemplo sobre de soma e subtração usando notação científica. Uma coisa que é absolutamente necessário compreender quando você faz um processo de soma e subtração fazendo uso de notação científica é que os expoentes, para que a gente possa produzir uma soma ou a gente possa produzir uma subtração, eles têm que ser o mesmo, têm que ter o mesmo valor. Números em notação científica com expoentes diferentes, você não pode somar, você não pode diminuir. Se você fizer uso de uma calculadora, a calculadora vai fazer isso para você. Você vai entrar com o número do jeito que ele vai estar escrito, aonde você estiver trabalhando, e a calculadora vai corrigir isso para você. A calculadora, sem que você veja, ela vai igualar os expoentes e vai fazer a conta. E vai te dar o resultado. Agora, se você tem que fazer uma conta em notação científica sem uso de calculadora, você tem que igualar os expoentes. Então, aqui, ó, nessa soma que eu tenho 4,2 vezes 10 elevado a 7, uma potência, mais 3,5 vezes 10 à quinta potência, antes de eu somar esses dois números, eu tenho que igualar os expoentes. Ou eu trago o expoente de 7 para 5, ou eu levo de 5 para 7. Uma das duas coisas eu tenho que fazer. Aqui, eu optei por levar o de 5 para 7, porque eu acredito que assim facilita o seu processo de soma e obtenção de resultado. Tá? Então, 3,5 vezes 10 à quinta potência, para eu chegar à sétima potência, eu tenho que adicionar 2 ao expoente. Para eu adicionar 2 ao expoente, eu tenho que mover a vírgula 2 casas para a esquerda. Então, eu pego esse valor, essa vírgula que está aqui, e desloco 2 casas para a esquerda. Deslocando 2 casas para a esquerda, 5 mais 2, 7. Aí sim, com o mesmo expoente, eu posso proceder à soma. Ó, os dois com o mesmo expoente, vírgula debaixo de vírgula, eu faço a soma. Fazendo essa soma, eu vou achar 4,235
vezes 10 à sétima potência. Repare que o número aqui, o meu resultado, ó, ele continua em notação científica, porque 4,235 está dentro do formato padrão, que é ser maior que 1, maior ou igual a 1 e menor que 10. Quando nós fazemos uma subtração, a gente tem que fazer o mesmíssimo processo. Eu preciso igualar os expoentes. Então, ó, nós já fizemos do lado de cá, está aqui, ó, o expoente 5 foi igualado para 7. Armamos aqui a conta, ó, as bases com o mesmo expoente, vírgula debaixo de vírgula, e vamos fazer uma subtração. Fazendo essa subtração aqui, nós vamos encontrar 4,165 vezes 10 à sétima potência. Ou seja, encontramos um número dentro da notação científica ainda. E quando nós temos que fazer uma multiplicação ou uma divisão com números em notação científica? A regra que nós temos quando nós fazemos uma multiplicação ou uma divisão, nós multiplicamos o argumento n para a notação científica e nós somamos os expoentes da base 10. Então, eu tenho um número aqui, 4,2 vezes 10 à sétima, vezes 3,5 vezes 10 à quinta. Como é que eu resolvo isso? Eu vou pegar 4,2 e multiplicar por 3,5, como está aqui. Vou achar 14,7. E vou pegar os expoentes 7 e 5 e vou somar. Vou achar 12. E aí eu coloco duas opções de resposta para vocês. O 14,7, que nós encontramos, e a base 10 elevada à 12ª potência. Então, ficaria 14,7 vezes 10 à 12ª potência. Aí um questionamento. 14,7 pode ser usado dentro do argumento n para notação científica? Não, não pode. Porque o argumento n para notação científica, ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. 14,7 é maior que 10. Então, para que esse valor esteja em notação científica, nós temos que deslocar a vírgula para a esquerda. E ao deslocar a vírgula para a esquerda em uma casa, nós vamos adicionar 1 ao expoente, que era 12, vai ficar 13. Então, o correto como resultado é escrever 1,47 vezes 10 à 13ª potência. Quando fazemos uma divisão, fazemos algo semelhante. Se na multiplicação nós multiplicávamos o argumento n, na divisão nós vamos dividir o argumento n. Na multiplicação, nós somávamos os expoentes. Na divisão, nós vamos diminuir os expoentes. Então, eu vou pegar 4,2 e dividir por 3,5. Quando eu faço esta conta, eu acho 1,2. E vou pegar o expoente 7, diminuir de 5. 5 menos 7 dá 2. O resultado aqui eu tenho 1,2 vezes 10 elevado à 2ª potência, que é um valor escrito em notação científica, porque 1,2 é maior que 1 e é menor que 10. E o meu expoente 2 aqui, ele é um valor inteiro. Bem, caros, a partir de agora, a gente vai falar de uma outra notação, que é a notação de engenharia, que é uma notação muito utilizada também na área de saúde, área de engenharia e outras áreas, né? Porém, ela acompanha muito do que já foi aprendido de notação científica. Ela também visa representar números muito grandes ou números muito pequenos. Ela também obedece o mesmo processo de soma, diminuição, multiplicação e divisão que a notação científica faz. A fórmula do formato padrão também é igual, porém existem duas pequenas diferenças que tornam elas diferentes, né? Quais são? Uma em relação ao argumento n e outra em relação ao expoente p. Na notação científica, o argumento n ele tinha que ser
maior ou igual a 1 e menor que 10. Na notação de engenharia, isso muda um pouco. Na notação de engenharia, esse argumento n pode ser maior ou igual a 1 e menor que 1000. Então, eu posso escrever como notação científica o número 14, como notação de engenharia, o número 14,7. Eu também posso escrever o número 332,8, ou mesmo o número 999,88. Eu não posso escrever 1000, mas até esse valor, até chegar a 1999, eu posso. E uma outra modificação que nós temos neste formato é em relação ao expoente p, que continua sendo um valor inteiro, positivo e negativo, porém com uma particularidade. Esses valores inteiros têm que ser múltiplos de 3. 3, 6, 9, 12, 15, menos 3, menos 6, menos 9, menos 12, menos 15. Essas mudanças, como nós vamos ver nos slides que vêm adiante, vão nos possibilitar usar letras para associar esses expoentes, essa base com esse expoente. E isso vai ser muito interessante em vários segmentos de área de saúde e de área de engenharia. Quando a gente, por exemplo, escreve 10 miligramas, quando a gente escreve 1 tonelada, quando a gente escreve 1 nanômetro, quando a gente escreve microfarad, terabequerel, ou seja, eu estou usando letras, como vai ser demonstrado a seguir, né, representando essas potências que são múltiplos de 3. E aqui nós podemos ver justamente isso que eu estava comentando no slide anterior. Olha aqui, quando eu tenho quilo, aparece o K. Mega, que é 10 a sexta, aparece o M. Giga, que é 10 elevado à nona potência, aparece o G maiúsculo. Tera, que é 10 elevado à 12ª potência, aparece o T maiúsculo. A mesma coisa ocorre para cá. Mili, 10 a menos 3, o M minúsculo. Micro, 10 a menos 6, esta letra grega aqui, que parece um U diferenciado. Nano, olha o N aqui, minúsculo, 10 a menos 9. Pico, olha o P minúsculo, 10 a menos 12. Com isso, ao invés de eu escrever os números com a potência de 10, eu posso escrevê-lo desta forma, 356 terabequeréis. Se eu não usar o T, eu teria que usar 10 elevado à 12ª potência e escrever 356 vezes 10 elevado à 12ª potência. 25 microsievert, micro, 10 a menos 6. Se não escrever assim, eu escrevo 25 vezes 10 a menos 6. 16 nanômetro, nano, 10 a menos 9. Então, eu escreveria, sem usar a letra, 16 vezes 10 a menos 9. 568 microgramas. Micro, 10 a menos 6. 568 vezes 10 a menos 6. 25 picofarad. Pico, 10 a menos 12. Seria 25 vezes 10 a menos 12. Ora, isto aqui, dependendo da atividade de cálculo, dependendo da escrita que você tenha que fazer, da grandeza, da notação, da representação que você tenha que fazer no seu estudo, vai auxiliar e muito na hora de você não só lembrar, como operar com esses valores. Porque mantendo o padrão de unidade, você vai trabalhar só com essas parcelas. Você não estará trabalhando com as parcelas das potências de 10, porque elas estão representadas com essas letras ao lado da unidade. E aqui, caros, só para a gente representar a diferença entre a notação de engenharia e a escrita da notação científica.
Esse foi quando nós fizemos o slide da soma, lembra? Então aqui, ó, 4,235 vezes 10 à sétima. O 7 não é múltiplo de 3, então para a notação de engenharia eu não posso escrever dessa forma. Eu tenho que buscar um expoente múltiplo de 3. Ora, se eu desloco a vírgula para a direita, eu diminuo do expoente. Se eu desloco 1, eu vou diminuir 1 do expoente. 7 menos 1, 6. E aí eu passo a ter a notação de engenharia. Então, 42,35 vezes 10 à sexta. A mesma coisa aqui embaixo. Eu tenho o expoente 7. Se eu desloco 1, eu diminuo 1 do expoente da base 10. 7 menos 1, 6. Então, eu posso escrever em notação de engenharia 41,65 vezes 10 à sexta potência. E aqui é aquele caso da multiplicação que nós vimos agora há pouco, em que a gente não podia escrever desta forma em notação científica, porque 14,7 é maior que 10. Mas para a notação de engenharia vale, e o expoente é 12. Na notação científica, o expoente aqui está escrito 13, e 13 eu não posso para a notação de engenharia, porque não é múltiplo de 3. Então, em notação de engenharia, eu escreveria desta forma. E aqui está a notação científica para a gente presenciar as diferenças. Espero que esse vídeo contribua para tirar um pouco da dúvida do o que é uma notação científica, o que é uma notação de engenharia, qual a sua utilidade, como que eu faço uma soma, uma subtração, uma multiplicação, uma divisão, né? Qual a diferença entre esses dois formatos, né? Até o nosso próximo vídeo. Um abraço.